vamos ler o primeiro texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versos de 4 a 11. E depois nós vamos passar para o livro de Números, onde você vai abrir no capítulo 20, dos versos 7 a 11. Amém, queridos? Êxodo 17, de 4 a 7. E Números, logo depois, Números 20, de 7 a 11. Dois textos aqui que eu quero compartilhar inicialmente com vocês nessa manhã, sendo que na sequência a gente vai ler também alguns outros textos, tá bom? Queria pedir que algum diácono desse um pulo lá embaixo, visse como é que estão as coisas lá embaixo também com o departamento infantil. Isso é muito importante, de vez em quando a gente dá uma olhada. Tem uma piscina ali embaixo, que é a nossa rede. Nós temos rede na piscina, mas essa rede, ela está precisando de reparos e tudo, enfim. A gente anda preocupado com essa piscina. Tem toda a rede e tudo, mas a gente sabe que, mesmo com rede, ainda existe um risco, né, de uma criança cair, enfim. Então, de vez em quando, algum diácono dá uma descida ali, olhar o departamento infantil lá embaixo, está tudo ok, dá uma rodada aí por aí. Isso aí é importante, tá bom? Então, vamos partir para a palavra de Deus então, queridos. Êxodo 17, de 4 a 7, assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Segundo texto, Números, capítulo 20, versos de 7 a 11. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Vamos orar. Senhor, fala com a tua igreja, Deus. Fala conosco nessa manhã. É a tua palavra que está aberta, não é qualquer livro. Não é um livro de filosofia, não é um livro apenas de história, Senhor. É a palavra do Deus vivo, é a palavra do Deus santo, é a palavra do Deus que fala ainda hoje. É a palavra do Deus comprometido com seus filhos, em não lhes deixar órfãos, não lhes deixar sozinhos, em não os abandonar na história. É a tua palavra que foi deixada para nos orientar, para nos edificar, para nos exortar, para nos chamar de volta ao caminho, ao teu caminho, à tua presença, Senhor. Então, Deus, nessa manhã que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai pecador, que tenho essa missão, mais uma vez, de compartilhar essa palavra com o teu povo. Mas também tenha misericórdia do teu povo nessa manhã, que cada um aqui, Senhor, tenha o seu coração quebrantado pelo Senhor, que cada um aqui tenha o coração preparado pelo Senhor, para poder receber essa semente da tua mensagem, e uma vez plantada esta semente no nosso coração, que ela germine, Senhor, que ela produza frutos, Senhor, que ela nos transforme de dentro para fora, Deus, para que nós possamos continuar vivendo na tua vontade, te glorificando, ó Deus, e vivendo melhor aqui nessa vida. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos,
Vocês sabem, né? Eu comecei aqui uma série na igreja. Eu introduzi antes das minhas férias, propositalmente, e domingo passado, efetivamente, eu ministrei a primeira mensagem. E o meu compromisso com vocês é ficar aqui pelas próximas semanas, quiçá pelos próximos meses, falando de Jesus. Falando das mais variadas expressões de Jesus na Bíblia. Nos encontrando aqui, por assim dizer, com Ele, por toda a Escritura. O meu compromisso com vocês é passear pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Olhar para os anúncios, para os pré-anúncios da vinda de Jesus. Encontrar aqui junto com vocês com os tipos de Cristo do Antigo Testamento. O que é um tipo de Cristo? Foram pessoas, foram situações, foram circunstâncias que apontavam diretamente para Cristo. E quando a gente olha para esses tipos de Cristo do Antigo Testamento, e a gente olha para o Novo Testamento, que é a história da vida e da obra de Jesus, sobretudo nos Evangelhos ou a partir deles, comparando os tipos e nos encontrando com o Jesus histórico, e ao mesmo tempo com o Cristo Jesus espiritual, nós percebamos aqui, venhamos a perceber aqui, como que, na verdade, estamos olhando para duas faces de uma mesma moeda. Um Jesus que foi antecipado no Antigo Testamento e que foi manifesto no Novo. Um Jesus que foi pré-anunciado pelos profetas, pré-anunciado pelos escritores antigos e que chegou no tempo e no espaço para concretizar uma obra, para fazer uma obra de salvação, essa aqui para a qual ele foi enviado. E hoje nós nos encontraremos com Jesus a rocha. Me lembro que no domingo passado eu falei aqui para vocês sobre o descendente da mulher. Aquele que foi pré-anunciado em Gênesis capítulo 3, que foi predito em Gênesis capítulo 3 e que alguns autores chamam de proto-evangelho. Um evangelho pré-anunciado, um evangelho já lá atrás em Gênesis capítulo 3, logo depois da queda do homem. Então hoje aqui, depois de ter anunciado para vocês semana passada, falado sobre o descendente e o início da obra de salvação de Deus na história, hoje nós nos encontraremos aqui com Jesus, que é a rocha, Jesus que é o rochedo, que foi anunciado, que foi antecipado já no Antigo Testamento. Qual é o pano de fundo dessa mensagem? Qual é o contexto histórico dessa mensagem? O povo de Israel havia saído do Egito. O povo de Israel, depois de 400 anos no cativeiro no Egito, o povo de Israel ele sai tirado do cativeiro, levado por Deus para fora daquele cativeiro, e ele é levado para o deserto. E o que me chama a atenção logo nesse texto, no início desse texto que nós estamos lendo, porque esse texto, ou esses textos, tanto o texto de Êxodo, quanto o texto de Números, acontecem justamente no ambiente do deserto. Para pensar comigo. O povo de Israel sai do Egito e começa uma peregrinação. Começa uma jornada no deserto. E desde já, eu já lembro a vocês que deserto não é qualquer lugar. Deserto é lugar perigoso. Deserto é terra inóspita. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de ser desafiado. Deserto é lugar de extremos. Deserto é lugar de morte. E a pergunta que a gente pode fazer é: por que as pessoas passam por desertos? Por que as pessoas enfrentam desertos? Eu pensando nessa pergunta, depois de tê-la feito, eu cheguei à conclusão que pelo menos 3 tipos de pessoas passam por desertos. Primeiro, os aventureiros, né? Aqueles que gostam de aventura. Gostam de cruzar grandes desertos, grandes desafios. Quem sabe trazendo para o plano da vida fático, pessoas que simplesmente vivem a vida na perspectiva da aventura. Então, inevitavelmente, quem gosta de aventurar-se na vida, passa por desertos. Seja
para curtir, né, como a gente vê aí os grandes desafios, seja no plano fático da existência, da vida como ela é, pessoas que vivem a vida como se fosse uma verdadeira aventura. Inevitavelmente, isso leva pessoas para desertos. Um segundo grupo, o segundo tipo de pessoa, o segundo motivo, melhor dizendo, grupo de pessoas, digamos assim, acho que é melhor, que passa por desertos, são pessoas que precisam sair de um lugar em direção a um outro lugar, só que entre esses dois locais, inevitavelmente existe um deserto no meio. Assim estava acontecendo com o povo de Israel, e assim muitas vezes acontece com a nossa própria vida. Às vezes, alguns movimentos que precisamos fazer na vida, sair de um lugar para irmos para outro, entre esses dois locais tem um deserto no meio. Isso acontece também muitas vezes com a gente. E aí a gente poderia dar aqui exemplos profissionais, mudanças de emprego, mudanças de rota na vida familiar. Quantas coisas estão envolvidas entre você deixar um lugar, muitas vezes, diga-se de passagem, lugar de segurança, zona de conforto, mas que você entende que do outro lado existe uma nova possibilidade. Do outro lado existe uma nova chance. Mas para chegar lá, existe um deserto no meio. E você vai. E você vai muitas vezes no escuro porque você não ouviu nem muito bem a voz de Deus, que Deus mandou você ir. O que você está vislumbrando é uma nova possibilidade do outro lado. O que você está deslumbrando é a possibilidade de viver uma novidade de vida do outro lado. Isso faz com que você saia da onde você está, atravesse um deserto para chegar do outro lado. Mas tem um terceiro grupo que eu percebo nessa situação de se atravessar um deserto e entrar no deserto. É o grupo formado pelas pessoas que Deus levou para o deserto. Muitos de nós, cristãos, tementes a Deus, filhos de Deus, muitas vezes somos levados por Deus propositalmente para o deserto, por uma razão muito simples. No deserto, Deus quer nos preparar, Deus quer falar conosco, Deus quer nos tirar de onde estamos, Deus quer nos levar para um lugar por excelência, onde a voz dele se faz mais audível para cada um de nós. Queridos, por incrível que pareça, não existe lugar melhor para se ouvir a voz de Deus do que no deserto. Eu percebo que os améns são fracos e poucos nessa manhã. Eu entendo, porque nenhum de nós gosta de passar por desertos. Nenhum de nós gosta de atravessar desertos, sobretudo quando a gente entende que não fez nada para estar ali, que não merece estar ali, e que a gente não entende o porquê a gente está ali. Mas eu já lhes advirto essa manhã que quando Deus nos leva para o deserto, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Deus nos leva para o deserto, é porque Ele tem propósito nisso. E Deus estava fazendo isso com o povo de Israel. Eles estavam no Egito, saíram do Egito, a fórceps quase, digamos assim, na marra, tirados por Deus, expulsos por Deus daquele lugar. E eles, já havia sido prometido para eles que eles iriam para uma nova terra. Deus havia prometido. A questão é que eles tinham no meio, ou entre essas duas realidades, Egito e terra nova, terra prometida, um deserto para ser atravessado. Deus poderia ter escolhido um outro caminho para o povo de Israel. Quando você olha, por exemplo, para o mapa bíblico, você percebe que havia outras rotas tão mais fáceis, tão melhores para Deus conduzir o povo, mas Deus resolveu levar o povo através do deserto. Foi o que aconteceu com aquele povo, com o povo de Israel. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, e aqui nós temos pelo menos uma necessidade e um objetivo nesse texto. Qual é a necessidade imediata daquele povo, daquela situação? Escapar do faraó. Além de escravizá-los, agora o faraó, irado com eles, queria matá-los.
E quando você lê o texto bíblico, ou vê a novela, que alguns viram a novela, né, lá, quando você lê o texto bíblico ou você vê a novela, o que você percebe, eu prefiro que você fique com o texto bíblico, que é mais preciso no relato ou nos relatos, você percebe nitidamente a fúria do faraó, a fúria dos exércitos egípcios, querendo dizimar, acabar, destruir com o povo de Israel. Então, havia primeiro, por assim dizer, essa necessidade, e a necessidade era escapar do faraó. Mas também aqui nesse texto nós encontramos um objetivo, uma meta, um alvo, qual seja, chegar do outro lado do deserto, onde havia a esperança deles recomeçarem a vida numa terra nova, numa realidade nova, não mais de escravos, não mais de oprimidos, mas de gente livre, gente que poderia viver aquilo que sempre desejou, como qualquer pessoa tem um anseio pela liberdade da vida. Mas o fato é que eles estavam no deserto. O fato é que eles atravessam o Mar Vermelho. E imagina, né? Quando a gente começa a caminhada cristã, tem uma coisa interessante, permitam-me aqui um pequeno parênteses, já vou fechar. A gente começa a caminhada cristã e é fato que os novos convertidos, sobretudo, se encantam com Jesus. E é um momento que eu acredito que Deus age poderosamente na vida dessas pessoas. Milagres. O agir de Deus acontece porque Deus está se revelando para elas. Deus está agindo de uma forma poderosa. E o maior milagre é a própria transformação do coração. O cara acorda de manhã e fala assim: caramba, eu não desejo mais aquilo que eu achava que era vital para mim. Eu não desejo mais ficar sexta, sábado e domingo, e aqui apenas a título de ilustração, na noite, bebendo todas, pegando todas ou todos. Isso para mim já não é mais importante. E você se depara de repente com um sentimento diferente e com uma ausência de necessidade que antes para você era algo tão vital. Você quer milagre maior do que esse? De repente você olha para a vida e fala: como é que eu dava tão valor a isso antes? E hoje não dou mais. Mas além disso, Deus tem um agir estranho, interessante, bacana. E Deus, eu vou dizer assim, Ele nos deixa mal acostumados. Porque quando você vê um agir de Deus, Deus faz um milagre, você começa a achar que vai ser tudo um milagre dali para frente na tua vida. E aconteceu com o povo de Israel, porque olha o que acontece. Faraó está no encalço deles. Faraó está ali, ó, pegando firme. Aí o povo chega num limite que era o Mar Vermelho. Moisés, instruído por Deus, chega no limite do mar, toca no mar, com a vara o mar se abre, o povo passa. Gente, imagina lá. O que você vai pensar? Daqui para frente, tudo flores. Todos os mares vão se abrir. Todos os milagres vão acontecer. Tudo vai ficar tranquilo. Qual o problema? O mar se fechou, eles passaram, mas eles entraram no deserto. E ali é onde a história de verdade acontece. Quando eles botam o pé no deserto, não quando eles botam o pé no Mar Vermelho, mas quando eles botam o pé no deserto, eles dão conta da vida como ela é. Irmãos, a vida não é fácil. Pastor, que novidade, né? Tá bom. A vida cristã é mais difícil ainda. E eles estavam caminhando, e logo eles se veem com sede. No deserto não tinha água. Eles se veem, eles começam a murmurar, reclamar de Deus, reclamar do Moisés. Cara, olha a furada que você botou a gente, meu irmão. Olha o que está fazendo com a gente. A gente lá, pelo menos, era escravo, tudo bem. Mas a gente tinha água e tinha comida. Tudo bem que o couro comia no lombo, mas tinha água e tinha comida. A gente está no deserto, com sede. E eles começaram a murmurar no ouvido de Moisés. E murmurar com Moisés era murmurar contra Deus. Porque Moisés era a representação de Deus entre aquele povo. Era o líder escolhido por Deus para conduzir aquele povo através do propósito dele, do Senhor. E ali, Deus faz algo tremendo. Porque Deus, apesar daquela murmuração, Deus manifesta
a sua misericórdia, saciando a sede do povo, mesmo enquanto o povo murmurava. Isso aqui é muito importante da gente parar e a gente entender. Deus não é Deus de meritocracia. Com Deus não existe faça a tua parte que eu te ajudarei, como versículo bíblico, né? Tem gente que fala assim, está escrito na Bíblia, faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Deus não trabalha assim. Muitas vezes, mesmo sem merecer, Deus faz. Oh, quantas vezes. Sabe o nome disso? É graça. Aí Deus fala assim, meu filho, você não entende nada, você não sabe nada, você está aí murmurando, você está pecando, mas como eu sou um ser misericordioso ao extremo, eu vou fazer por você. E Deus manifesta a sua misericórdia, saciando a sede do povo, mesmo enquanto este murmurava. Vamos avançar. O que há de igual, então, nesse texto, de semelhança, então, nesse texto, é que em ambos, o povo estava com sede. Em ambos, nos dois textos que nós lemos, tá bom? De Números e de Êxodo. Em ambos os textos, o povo estava com sede. Em ambos os textos, o povo estava murmurando. E em ambos os textos, Deus manifesta a sua misericórdia, saciando a sede do povo, mesmo enquanto o povo murmurava. Tá certo? Nos dois textos há isso em comum. Mas esses dois textos também trazem algumas informações divergentes. Não divergentes, mas aspectos, digamos assim, diferentes nos textos. No primeiro texto, só tem bênção. Enquanto no segundo, tem bênção e julgamento. Quando a gente volta para o primeiro texto, que é o texto de Êxodo, o texto diz que eles chegaram no lugar, estavam com sede, e Deus fala para Moisés, Moisés, toca na rocha, fere na rocha, a rocha, pega a vara que eu te dei, e você usa essa vara para ferir a rocha, porque dela sairá água. O povo murmurava, Moisés fere a rocha, e o povo é abençoado. A água sai e sacia a sede de todo mundo. Isso acontece no primeiro texto. Entretanto, no segundo texto, o que nós temos? Nós temos Deus falando para Moisés o que ele deveria fazer. Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco melhor isso. Moisés faz diferente do que Deus havia mandado. Mas Deus não deixou de abençoar o povo por isso. Deus deu água para o povo, mas o julgamento dele veio na sequência. Porque foi a partir desse movimento de desobediência de Moisés que a sorte dele foi selada, por assim dizer, porque aqui houve o decreto de Deus que Moisés não entraria na terra prometida, porque desobedeceu o Senhor. E entre o povo mesmo, naquele momento, teve o julgamento de Deus. Então, no primeiro texto, só tem bênção. No segundo texto, tem bênção, mas tem julgamento. Outra coisa que me chama a atenção de diferente desses textos, é que enquanto no primeiro tem uma atitude de obediência, no segundo há uma flagrante desobediência de Moisés, como eu já lhes disse. Primeiro texto, Deus fala, Moisés, pega a vara e fere a rocha. Moisés pega a vara, fere a rocha e sai água. No segundo texto, Deus fala para Moisés, Moisés, fala a rocha. Moisés já irritado com o povo, porque ninguém aguenta uma pessoa chata no ouvido por muito tempo, e era uma multidão no ouvido dele. Moisés irritado com o povo, simplesmente o Moisés pega a vara e dá 2 cacetadas na rocha. O que aconteceu? Sai água. Mas aquela atitude de Moisés, de ira, de raiva e de desobediência, lhe custou muito caro. 2 divergências, esses 2 pontos me chamaram a atenção nesse texto. Agora, qual o simbolismo e a tipificação dessas 2 passagens que apontam para Cristo? Vamos lá. Irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Jesus é simbolizado ou tipificado como sendo a rocha. Vamos a alguns textos, rapidamente? Isaías 26:4. Temos a projeção? Acho que sim. Isaías 26:4 diz assim, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Interessante, porque a nossa vida precisa estar sobre a rocha eterna. Nós somos seres eternos. Fomos criados com essa eternidade que foi colocada pelo próprio Deus dentro de nós.
Nosso ser clama pela eternidade. E é por isso que a gente tem essa ânsia pela vida, o desejo pela vida, e cada vez queremos viver mais. E o ser humano cada vez mais vai buscando, tendo iniciativas no sentido de viver mais. A gente malha, a gente come, tenta se alimentar melhor, puxa daqui, puxa de lá, para poder dar uma melhorada no visual, como se diz, dar um tapa no visual. Tudo isso porque em nós, dentro de nós, existe um anseio pela vida, um anseio pela eternidade, porque Deus nos fez assim. Então, isso é muito importante porque nós só conseguiremos viver essa vida eterna, plena, absoluta, quando nós estamos sobre a rocha eterna. Quando a nossa vida está sobre essa rocha, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor, e já uma tipificação no Antigo Testamento do próprio Cristo. Um segundo texto, Deuteronômio capítulo 32, versos 3 e 4. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é o quê? A rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deuteronômio 32, 3 e 4. Queridos, tudo o que é construído sobre a rocha é perfeito. Se a tua vida for edificada sobre a rocha, não tem como dar errado. Se a tua vida for construída sobre os ensinamentos de Jesus, não tem como falhar. Não tem como você ficar frustrado, angustiado, decepcionado, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus é perfeito em tudo o que faz. Olha só, é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. E ele começa dizendo, no texto começa dizendo, proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. Uma vida construída sobre a rocha é perfeita, não tem erro. Salmos 18, 1 e 2, eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 18, 1 e 2. Queridos, nós amamos a Deus por aquilo que Ele é. Quando a gente lembra de quem Deus é, claro que Deus faz coisas, mas muito melhor do que um Deus que faz, é um Deus que é. Porque o texto diz, a Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, como nós acreditamos que Deus é amor, queridos, o melhor lugar para a gente estar, sabe onde é, como o texto diz? Abrigados por Ele. É por isso que o profeta usa a expressão de Deus como uma galinha, que pega os seus pintinhos e junta debaixo das suas asas. Aqueles que andam com Deus são como pintinhos debaixo das asas da galinha, protegidos, cuidados, guardados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é a rocha, Ele é amor, Ele é escudo, Ele é aquele que salva, Ele é a torre alta, como o texto diz. Nós amamos a Deus pelo que Ele é, amamos a Deus porque Ele é a nossa torre alta, porque Ele é o nosso escudo. Não amamos a Deus somente pelo que Ele faz, e é óbvio que Deus faz muitas coisas. Avançando um pouco mais, vamos agora para Êxodo 33, 1 e 2, um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Êxodo 33, 21 e 22, perdão. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Queridos, essa rocha, os estudiosos são unânimes em afirmar que ela é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Moisés queria ver o rosto de Deus. Deus fala, Moisés, você não sabe o que está pedindo, rapaz. Homem algum viu o meu rosto e viveu. E Moisés insistiu, queria ver a face de Deus na sua ousadia. Aí Deus fala assim, Deus fala para ele, vou quebrar o teu galho. Vamos fazer o seguinte, você vai me ver. Mas para isso, eu vou te colocar sobre uma rocha. E tem um detalhe, essa rocha tem uma fenda, você vai me ver através da fenda da rocha, e mesmo assim eu vou passar de costas, porque homem algum viu a minha face e viveu, repetindo o texto aqui para vocês. E assim Deus fez, Deus colocou Moisés sobre a rocha,
Moisés olhou através da fenda e viu a glória de Deus passar. Irmãos, essa rocha, em Êxodo capítulo 33, versos 21 e 22, é uma antecipação da obra salvífica redentora de regeneração de Cristo, ou que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Nós só podemos ver o Pai através do Filho. Nós só podemos olhar para Deus em cima da rocha. É por isso que Jesus é tão caro, é tão importante, é tão imprescindível. E é por isso que a gente não abre mão. Para nós, um absoluto. Ele não é mais um para nós, Salvador. Ele é o único. É por isso que a fé cristã é exclusiva e excludente. É por isso que a gente não abre mão de proclamar que Ele é o único caminho. Nós não negociamos. No mundo pluralista, no mundo relativista como o nosso, onde vale tudo, onde muitos são os caminhos, nós continuamos batendo o pé dizendo só Jesus. Só Jesus, só Jesus e só Jesus, ponto. Queridos, a rocha é o único lugar onde nós podemos ver Deus. Parafraseando ou trazendo uma expressão nova para nós aqui nessa manhã, Jesus é o melhor mirante através do qual nós podemos olhar a melhor paisagem, que é a presença de Deus. Esses dias nós subimos com Daniel, com Noêmia, e vi uma galera, a gente subiu ali, ia em sentido do Cristo Redentor, e fomos até o heliporto, lugar que Daniel conhece bem, porque trabalha com helicópteros, né? E nós fomos para o heliporto. Gente, dali de cima a gente viu a beleza do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, como é dita. Que visual! A gente estava sobre a rocha. Queridos, da mesma forma, quando a gente está sobre a rocha, quando a gente está em Jesus, a gente tem a melhor visão, ou melhor, a única visão de Deus. É por isso que você não pode abrir mão de Jesus na sua vida. É por isso que Ele é tão caro, é tão importante, é tão imprescindível, é tão vital. E a gente tem que falar isso para os quatro cantos, doa quem doer. E a gente tem que expressar essa verdade sempre, sempre, sempre. Porque Jesus é o mirante perfeito, é a rocha em cima da qual, quando nós estamos sobre ela, a gente consegue ver Deus na sua beleza, na sua essência, na sua grandiosidade. Seguindo um pouco, indo para o Novo Testamento agora. Paulo falando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 e 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob ou debaixo a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha Paulo agora dizendo quem era a rocha no Novo Testamento. Paulo está dizendo, os nossos antepassados tiveram experiências fantásticas. Maná desceu do céu e eles comeram. Eles atravessaram, passaram pelo Mar Vermelho com pés enxutos. 40 anos no deserto, a Bíblia... do povo de Israel. Eles viram muitas coisas, coluna de nuvem durante o dia que conduzia o povo, coluna de fogo à noite que aquecia o povo, e ao mesmo tempo dava direção quando eles estavam caminhando. E a Bíblia diz que tudo isso, com quanto maravilhoso, com quanto excelente, irmãos, fala sério, quem de nós não tem vontade de ver coluna de fogo de noite vindo de Deus? Coluna de nuvem, a glória de Deus se manifestando. Imagina Deus falar com você. A Bíblia diz que tinha a tenda do encontro. Quem quisesse falar com Deus, ia para a tenda do encontro e falava com Deus. Face a face, sentido de presença de Deus. Quem da gente não quer? Quem de nós não quer isso? Mas sabe o que Paulo está dizendo? Tudo isso não passou de tipos, ou tipós do grego. Tipos que apenas apontavam para a rocha eterna, que é Jesus. A gente não precisa hoje
ver sinais, milagres. Ah, pastor, não fale isso não, eu queria tanto ver um milagrezinho pequenininho que fosse, queria ver um agir de Deus daquele fantástico. Deixa eu te falar, é muito bom ver, mas hoje a gente não precisa, a rigor, ver mais nada. E o próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Hoje, apenas olhar para a história e saber que Cristo consumou na cruz a obra de salvação em meu favor, de redenção pela minha vida. Apenas olhar para a sua vida, como ele viveu, olhar para a sua obra e ver como que ele foi a consumação de tudo na história. Isso por si só já é suficiente para nos encher da presença dele e de satisfação, de contentamento no coração, não querer mais nada. Agora, se Deus quiser fazer um milagrezinho aqui, outra colar, a gente aceita, né, Priscila? Um milagrinho aqui, um milagrinho colar. O maior milagre é que Deus vai te levar para o céu, irmão. O maior milagre é Deus um dia ter pego o teu coração de pedra e transformado num coração pronto para receber esse evangelho. O maior milagre é um dia Deus ter feito uma metanoia, mudança da tua mente. O que você não antes você via com repulsa, você olhava com resistência, hoje você abraçou, se abriu para as verdades eternas. Isso é o maior milagre de Deus na tua vida. Agora, não estou dizendo que Deus não faz milagre. Deus cura pessoas ainda hoje. Deus liberta pessoas ainda hoje. Deus restaura famílias ainda hoje. Não é verdade? Deus faz milagres, sabemos disso. Mas nós não precisamos mais viver em função do milagre. Se Deus fizer, eu creio. Se Deus não fizer, eu não creio nele. Igual criança, né? Igual bebê. A gente não é mais bebê. Não precisamos mais disso. Avançando. Mais um texto importante, Mateus 16, 18. Um dos textos mais importantes também do Novo Testamento. E eu lhe digo, você é Pedro. Na confissão de Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. O que Jesus está dizendo aqui? Pedro, naquele diálogo com Pedro, já falei várias vezes aqui sobre isso, não vou repetir. Mas Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, é sobre o evangelho que a minha igreja ela é edificada. É sobre a rocha, o rochedo, que é Jesus, e o evangelho que a igreja é edificada. E você e eu precisamos entender mais uma coisa essa manhã. Igreja verdadeira não é a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, Nova Vida. A igreja verdadeira não depende de rótulos, não depende de denominação. Igreja verdadeira é a edificada sobre a rocha que é Jesus e o seu evangelho. Se essa igreja está firmada no evangelho de Jesus, se está firmada em Jesus, é a igreja verdadeira. Se Jesus é pregado, se o evangelho é anunciado, se os membros dessa comunidade procuram viver como Jesus viveu, essa é uma igreja verdadeira. Você pode frequentar. Agora, se lá só é pregado prosperidade, bênção incondicional, vem, dá o que você tem, vem pra cá, Deus vai fazer, Deus vai... e o cara tá, igual a palestra que eu ouvia, né, do Agreste, lá em Campinas, Ricardo Agreste, ele falava da teologia, do estilo de vida, 100% Jesus, né, ele pega a imagem do Neymar, né, aí 100% Jesus na cabeça, mas está de noite na boate, pegando todas, bebendo todas. Não, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. E se nós somos dele como dizemos que somos, nós temos que viver como ele viveu. Temos que andar como ele andou. Claro, tropeçamos muitas vezes, erramos muitas vezes, mas o que nos caracteriza e nos distingue daqueles que não temem a Deus é o arrependimento no coração. É vergonha. Eu estava lá na ceia, no último dia lá do congresso, e aí teve a última palestra, Ricardo Agreste deu a última palavra, e veio a ceia. Um momento normal, até então, tranquilo. Queridos, eu fui tomado por uma convicção de pecado tão grande. Eu me vi. Eu me encontrei com o meu orgulho. Eu me encontrei com a minha arrogância. Eu me encontrei com a minha vaidade. Eu me encontrei com o pior do André, naquele momento da ceia. Eu acho que eu nunca participei de uma ceia, e teremos a nossa daqui a pouco aqui, até porque eu estava sendo ministrado, eu não estava ministrando. Eu nunca participei de uma ceia onde eu fui tão esmagado, tão confrontado,
tão impactado pela grandeza de Deus, pela santidade de Deus, confrontando a minha pequenez e ao mesmo tempo a minha arrogância. E eu caí num pranto, num choro. E eu acho que as pessoas que estavam ao meu redor devem ter pensado, esse cara aqui, pastor, deve ter adultério, né? Está aqui, está adultério, ou roubou a igreja, né? Alguma coisa assim, meteu a mão de eu da igreja, está se arrependendo. Não. Simplesmente, eu vi quão pequeno eu sou. E aquilo me jogou no chão. A grandeza de Deus me esmagou. A beleza de Deus ofuscou toda tentativa minha de ser belo, não no sentido físico, né? Porque isso aqui vocês sabem, né? Não é assim, né? Deus vem agora e faz, pá, cala a boca, rapaz. Deus me esmagou. Eu não sou nada. Eu sou o pó. E ali eu vi claramente isso na minha vida. Queridos, Deus é santo. E uma igreja precisa pregar o evangelho, pregar a santidade, pregar Jesus. E se essa igreja faz isso, ela é uma igreja de fato verdadeira. Um último texto para compartilhar com vocês aqui nessa sequência, caminhando para o final, mais 1h30 eu termino. É que Atos, são 2 textos, são 2 horas, tá bom? Atos capítulo 4, verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Na sequência, Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Irmãos, Jesus e o Evangelho são o fundamento, a pedra fundamental, a amarração da verdadeira, dessa construção maravilhosa que é a igreja. Sabe o que é a pedra angular? Nas construções, sobretudo as antigas, eram pedras que eram colocadas na esquina das construções, que elas ao mesmo tempo eram pedras, claro, né, maciças, né, um único bloco, e elas eram colocadas palavra de um leigo daqui da engenharia de construções, mas como fosse uma quina como essa pedra era colocada de uma forma profunda, e ao mesmo tempo a forma dessa pedra produzia uma amarração. Então ela dava sustento, certo? Estava embaixo, dava sustento que era edificado sobre ela, e ao mesmo tempo fazia amarração com o restante da construção. Então isso que é essa pedra angular. Então, o que Paulo está dizendo? O Evangelho, Jesus, precisa ser o fundamento, a amarração, onde o edifício chamado igreja, não prédio, mas o corpo vivo de Cristo, é edificado. Vocês perceberam quantas vezes eu falei nessa manhã de Jesus? Queridos, por uma razão muito simples. Cristo é a rocha. Ele é a rocha perfeita sobre a qual a nossa vida precisa estar edificada. Agora, voltando lá para o nosso texto, Moisés feriu a rocha 2 vezes. E sabe o que fica de lição também já para mim e para você? É o seguinte: por que Moisés foi condenado por Deus, foi julgado por Deus, não entrou na terra prometida? Porque Moisés, com a sua atitude, ele estava, entre aspas, tá, irmãos, estragando um tipo de Cristo perfeito. Porque a Bíblia diz que a rocha, que é Jesus, só poderia ser ferida uma única vez. Jesus morre uma única vez pelos nossos pecados. Quando Moisés fere 2 vezes a rocha, ele está de alguma forma se contrapondo, é mais ou menos dando um salto histórico indo para o Novo Testamento, quando Pedro levanta, Jesus começa a dizer que eu precisava morrer, precisava ir para a cruz, padecer. Pedro se levanta e fala: de forma nenhuma, Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala: arreda de mim, Satanás, porque eu tenho que morrer. Pegando o gancho, voltando para Moisés, é como se Moisés estivesse agora aqui, dentro de outro contexto, desfazendo, desconstruindo algo que Deus estava construindo na história.
que era antecipando o fato de Jesus morrer uma única vez na cruz pelos nossos pecados. Cristo é a rocha que só poderia ser ferida uma única vez. E aqui reside toda a discussão, toda a problemática desse texto, como eu já lhes falei. Queridos, Moisés só bastaria falar a rocha, nesse segundo texto de Números, como eu já lhes disse, pelo fato da rocha ser ferida, ou precisar ser ferida uma única vez. E aqui nós temos a essência do Evangelho. É muito importante a gente entender isso essa manhã. O que é o Evangelho? Isso você tem que ter na sua mente muito claro. Porque não adianta você virar para uma pessoa e dizer assim, você tem que ser salvo. Já viu como é que as igrejas fazem? Você precisa de salvação. Aí vira o sujeito para você e fala assim, pô, salvação de quê? Eu estou vivo, estou com saúde, tenho dinheiro no bolso. Salvo do quê? É a mesma coisa você virar para uma pessoa que está sentada na beira de um pier, contemplando o mar. Aí você fala, cara, eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para salvar a sua vida. Você precisa de salvação. Ele fala para você, cara, mas eu não estou nem dentro d'água. Você chega com uma boia, eu não estou dentro d'água, você é salvo do quê? Agora, se essa mesma pessoa, quando chega num pier, o mar está revolto, ela está dentro d'água, afundando, e você chega e fala, cara, eu vim com uma boia, vim te salvar. Ele fala, meu Deus, obrigado, o Senhor mandou alguém para me salvar. Sabe por que as igrejas têm sido ineficazes na sua pregação? Porque elas propõem uma salvação para quem não se vê perdido, condenado, morrendo. O Evangelho tem que ser anunciado na sua íntegra. O Evangelho, sabe o que é Evangelho? Nós fomos criados por Deus para vivermos para Ele. O adorarmos e desfrutarmos da plenitude de Deus. Fomos criados para a vida. Fomos criados para sermos eternos ao lado do Criador. O plano eterno de Deus sempre foi a comunhão plena com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Esse é o ideal de Deus para todo homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Qual o problema? A má notícia. Mas nós optamos pela autonomia. Optamos em Adão, juntos com Adão, por um caminho independente do Criador. Optamos pelo caminho da desobediência. Ele propôs uma vida ao lado dele, mas nós optamos pela possibilidade de uma vida fora dele, ou pior, optamos por sermos deuses ou como Deus. Porque essa foi a sedução da serpente. Agora, como não poderia ser diferente, Deus havia advertido, esta decisão nos matou. Pois decidimos nos distanciar da fonte de vida que é o próprio Deus, que é o autor da vida. E como ter vida distante da fonte de vida que é Deus? Como viver vida plena longe do autor da vida? É a grande ilusão humana. É a grande loucura de todos os tempos. O homem achar que consegue encontrar vida longe de Deus. E ele se vê na noite bonito, ou no Facebook, bebendo, cheio de gente bonita. Ele se acha vivo, mas ele está morto. Porque ele está longe da fonte de vida. Ele está longe da fonte maravilhosa de vida, que é o Criador, que é o autor da vida. Como não poderia ser diferente? Essa decisão de nos afastarmos de Deus lá atrás em Adão nos matou. Nos distanciamos da fonte de vida. E o que vemos hoje? Crueldades. O que nós vemos hoje? Um cara que ninguém sabe muito bem o porquê ainda. Possivelmente porque deu errado no negócio. Mata a sua esposa. Joga os seus filhos da janela e se joga na sequência. Sabe o que é isso? Vazio, ausência de Deus, distanciamento da fonte de vida, estar longe do Criador. Crueldades, traições, mentiras, homicídios, pessoas matando e morrendo por coisas tão efêmeras, tão pequenas, tão banais. Tudo isso consequência de uma primeira morte lá atrás, que nós também acabamos embarcando nela. Você consegue ver agora o sujeito dentro d'água, se debatendo para sobreviver? Você consegue ver agora que esse sujeito pintado por mim, ele precisa ser salvo? Mesmo tendo o que ele tem, mesmo fazendo o que ele faz, mesmo achando que está cheio de vida, essa pessoa
se ela não está na fonte de vida que é Deus, ela se enquadra dentro do que eu falei. Mas aí vem a boa notícia. Mas como Deus é riquíssimo em misericórdia, e seus planos jamais podem ser frustrados, o que ele fez? Ele enviou o seu único filho, Jesus, a rocha eterna, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus homem, Jesus de Nazaré, para ser ferido uma única vez pelos nossos pecados. E todo aquele que bebe dessa água que sai dessa rocha viva, jamais terá sede. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4. Quem beber desta água terá sede outra vez, a água do poço humano. E esse poço representa muitas coisas na vida. Esse poço representa dinheiro, representa sexo, representa sucesso, representa os valores do mundo. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A rocha foi ferida uma única vez. Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados, para nos dar vida, para saciar em definitivo a nossa sede. Aleluia. Por isso que Pedro vai falar na sua primeira carta, primeira epístola, no capítulo 3, verso 18. E eu menti para vocês, tem mais texto pela frente. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma única vez, por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E Hebreus 7, 26 e 27, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo e inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do outro. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O autor aos Hebreus está dizendo, ele não é um sacerdote como outro qualquer. Ele não precisa todos os dias oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado. E não precisa continuar oferecendo sacrifícios pelo pecado de todo mundo. Ele fez isso uma única vez, uma vez por todas, para que nós fôssemos salvos. Termino essa mensagem de verdade nessa manhã, fazendo uma pergunta e tentando responder rapidamente. É possível ferir a rocha? É possível que nós estejamos tentando ferir a rocha pela segunda vez? É possível? Será que com a nossa conduta, com o nosso estilo de vida, com as nossas crenças, ou com as nossas crenças, a gente não esteja, quem sabe, cometendo os mesmos erros de Moisés? Eu acredito que sim. Vamos lá, como que isso é possível, na minha visão, pelo menos? Primeiro, quando nós nos rebelamos contra Deus. Toda vez que você se rebela contra Deus, você está ferindo a rocha de novo. E você está colocando em xeque a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, quando queremos nos auto-justificar dos nossos pecados. Irmãos, toda tentativa de auto-justificação, ou seja, de você encontrar em você mesmo qualidades, perfeições, coisas boas que te justifiquem diante de Deus, tudo isso se constitui tentativa de ferir a rocha pela segunda vez. Jesus morreu de uma única vez, uma vez por todas, para que você não tenha que fazer sacrifício algum mais para ser salvo. Ah, é, pastor? Que bom ouvir isso, quer dizer então que eu estou liberado para... Não. Se você está entendendo assim, você não entendeu nada. Cristo morreu uma única vez, para que você não tenha que mais ter que pagar pela tua própria salvação. Para que você não tenha que cumprir a lei para ser salvo, para que você não tenha que fazer boas obras na tentativa de ser salvo, para que você não tenha que viver se auto-justificando com a sua conduta pessoal. Porque nada disso é capaz de alcançar a tua salvação. Nada disso é capaz de comprar a tua salvação. O que você precisa é reconhecer quem é Jesus, aceitá-lo como teu Salvador na tua vida hoje. Fala, Deus, a partir de hoje eu vivo para o Senhor. A partir de hoje eu desisto de tentar me auto-justificar. Eu desisto de tentar ser bonzinho para te conquistar, para te impressionar, irmãos. Nem a melhor das nossas boas obras
ou boas ações têm o poder de impressionar Deus. Deus é um ser, vou inventar uma palavra, inimpressionável, inventei, pronto. Deus não consegue se impressionar com, imagina o melhor dos homens. Gandhi, custa acreditar, mas vamos lá. Madre Teresa de Calcutá, sua mãe, minha mãe era uma mulher maravilhosa, meu pai era maravilhoso, exemplo. Nem o melhor dos homens ou das mulheres teve o poder de impressionar Deus. Porque quem teve o filho que teve, quero saber, meu filho é sempre melhor, né? Mas com Deus vale, né? Meu filho não tem defeito, meu filho é sempre bonzinho, né? O do outro não presta, o meu é maravilhoso. Mas com Deus isso é verdade. O Filho de Deus, perfeito, perfeito, viveu sem pecado, homem perfeito. E aí, quando Deus olha para o seu filho e olha para o melhor dos homens na história fora de Jesus, ele não se impressiona. Então, para de querer impressionar Deus. Seja bom pelas razões certas. Seja bom porque a Bíblia fala que aqueles que foram renovados, com o coração renovado, que foram curados, que foram salvos, agora vivem novidade de vida para a glória de Deus, e tudo que fazem de bom é para a glória de Deus. Então, se eu estou ajudando ali o idoso, né, a atravessar a rua, eu não estou preocupado se tem alguém olhando, me vendo, olha, esse cara é bom, hein? Ou então, se eu estou numa oferta para a igreja, eu venho aqui com o dinheiro assim, mostrando para todo mundo ver que eu botei o dinheiro aqui. Ou eu boto no grupo do WhatsApp. O problema do WhatsApp não foi esse não, tá, gente? Foi outro, tá bom? Boto o dinheiro no WhatsApp lá. Boto lá que eu dei o dinheiro no WhatsApp para todo mundo saber. Não. Se você quer fazer o bem, faça para glorificar Deus. Aliás, você deve fazer o bem para glorificar Deus. Então, quando nos rebelamos contra Deus, quando queremos nos auto-justificar dos nossos pecados e quando edificamos a nossa vida sobre outro fundamento que não seja Cristo. Desliguei. Essa mesa, ela é a representação máxima, na minha modesta visão, representação máxima dessa obra perfeita e acabada de Cristo por nós. Essa mesa fala para nós algo muito especial hoje. Está consumado. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, Ele está dizendo, a rocha está sendo ferida uma única e derradeira vez. Quando Jesus dá aquele brado final, e Ele dá o seu último suspiro, e Ele morre na cruz, Ele de uma vez por todas foi ferido, para que nada mais precisasse ser acrescentado em nós ou por nós. A única coisa que você precisa fazer hoje é olhar para Jesus. Corpo de Cristo, partido, moído pelas nossas transgressões. Queria chamar os nossos irmãos do Ministério de Louvor à frente, por gentileza.